Eu quero convidar-lhes para uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Jonas 2, versículo de número 2. Quem achou o texto, diga amém. E disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e Tu ouvistes a minha voz. Pois Tu me lançastes no profundo, no meio dos mares, as correntes das águas me cercaram, todas as Tuas vagas e as Tuas ondas passaram sobre mim. Eu disse: eu estou lançado de diante dos Teus olhos, todavia tornarei ver o Teu santo templo. As águas me cercaram e até a alma, o abismo me rodeou, as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, da terra com os seus ferrolhos, estava sobre mim para sempre, mas Tu fizeste subir da minha vida, da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, eu lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a Ti no Teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a Sua misericórdia. Eu sacrificarei a Ti com a voz do meu agradecimento, eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E você diz amém? Repita comigo alto e em bom som, diga: a graça. Está fraco, diga forte, diga: a graça é maior do que a fuga. Está fraco, diga mais forte se você puder. Com esse pavilhão lotado de crentes pentecostais aqui dentro e lá fora, dá para a gente fazer um brado bem forte para toda Joinville saber que aqui tem crentes fervorosos. Diga: a graça é maior do que a fuga. Aponta para quem está do seu lado e diga: não adianta você correr. Diga forte, diga: não adianta você correr, que a graça vai atrás de você. Levanta as duas mãos comigo assim, bem alto, mais alto que você puder, mais alto. Isso, se desprenda de toda a expectativa. Jesus está no culto, e onde Ele está tem festa. Solte o coração, libere a glória. Fique tranquilo que Jesus está na casa. Levante a mão bem alto assim, isso. Diga comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a Tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Talvez quando eu chamei vocês para ler o livro de Jonas, do profeta Jonas, gerou uma interrogação no coração, na mente, porque falar de Jonas, é impossível falar de Jonas e não lembrar de quem fugiu. A gente até apelida quem não quer fazer de Jonas. Não quer dirigir a mocidade é Jonas, não quer cantar no círculo de oração é Jonas, não quer reger é Jonas, não quer dirigir a congregação é Jonas, não quer participar é Jonas. Mas eu devo dizer que hoje eu não vim falar apenas aos fujões. Vamos mudar um pouco esse prisma. Hoje eu vim falar a quem a graça vai alcançar. Jonas é um livro, um dos menores do Velho Testamento, mas particularmente para mim é um dos mais que transborda graça no Velho Testamento. Ele é pequeno, mas cheio de lições que podemos extrair, e lições fantásticas. Jonas foi levantado por Deus no ano 798 a.C. Ele é filho de Amitai, ele é profeta galileu. A nação estava sendo regida pelo terceiro pior rei que passou por Judá e por Israel. Houveram 3 terríveis e malignos reis que passaram. O primeiro rei foi Manassés. Manassés foi aquele rei que pegou o profeta Isaías, levou para a praça da cidade, rachou ele no meio, cortou o profeta Isaías ao meio. Isaías tinha 84 anos quando foi levado à praça e exposto morto aos 84 anos.
Manassés foi o rei ímpio que trouxe para Jerusalém magia negra, feitiçaria, sacrifícios de recém-nascidos. Ele manda matar muitos homens de Deus e gerou temor em toda a nação. Esse é o primeiro rei temido entre Judá e Israel. Houve um segundo rei terrível que vocês conhecem muito, o fraco e frouxo rei Acabe, dominado por uma mulher de espírito de governo. Espírito de Acabe e o espírito de Jezabel, que reinava em Israel, trouxe o culto pagão para Israel, ao ponto que o povo se dividiu e Deus precisou levantar um profeta de um vilarejo pequeno chamado Tisbé. Ele vem atípico, dá de dedo no rosto de Acabe e de Jezabel e disse: diante do que vocês estão profetizando aí, dizendo que Baal é quem manda a chuva e Baal quem faz a semente crescer, segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem orvalho. Porque quando você está cheio de Deus, Deus te dá um cheque em branco e diz: coloca o valor que eu cubro a conta. E Elias é esse homem que vem para quebrar paradigmas. Ele não tem medo do sistema de Acabe nem de Jezabel. Não obstante, Acabe e Jezabel implantou muitos cultos pagãos. Todas as entidades que acompanhavam Acabe e Jezabel, dentre elas Baal, mas existiam outros, Azera, Moloque, Astarote, entre outros deuses que eram deuses terríveis nesse tempo. Um escritor chamado Scott, do livro As Catacumbas de Roma, ele diz que nos dias de Acabe, quando os arqueólogos pesquisam a terra onde faziam-se sacrifício, acharam crânios de criança, esqueletos humanos de crianças que eram levadas ao altar para serem sacrificados. Havia uma chacina em detrimento do culto a Baal, a Moloque e aos deuses da entidade de Acabe e de Jezabel. E Deus precisava de um homem. Aí aparece o terceiro pior rei. O primeiro é Manassés, o segundo é Acabe e o terceiro é Jeroboão. Jeroboão II é seu nome. Esse Jeroboão é conhecido como o rei do período dos sofismas. Em dias normais ele adorava a Deus. Nos cultos tradicionais, Jeroboão estava. Jeroboão não faltava culto. Jeroboão estava na festa dos Pentecostes. Jeroboão estava nas festas do tabernáculo. Jeroboão também participava da Páscoa. Mas nos cultos pagãos ele também se assentava. Ele tem apelidado diante dos historiadores, conhecido como o rei dos sofismas, porque ele é chamado de aquele que tem aparência de bondade e de santidade, mas no fundo é um sepulcro caiado. Ele é chamado de o rei dos sofismas, aparência de bom, mas um fundo mentiroso. Tem cara de crente, mas não é crente. Canta hino de crente, mas não é crente. Prega até como crente, mas não é crente. Conhece alguém assim? Tem até título de pastor, mas ele não é alguém que de fato o título diz que é. Esse é Jeroboão. Nesse tempo, Jeroboão sacrifica deuses estranhos. E o problema de Israel nesse tempo era nada mais, nada menos do que a aparência. Porque o problema para Deus não é pecar, o problema para Deus é fingir que não está pecando. Esse era o problema de Jeroboão. Jeroboão implantou um sistema a tal passo que o povo olhava e dizia: é um rei bom, é um rei santo, é um rei adorador. Mas todas as suas chacinas, todas as suas mentiras, tudo estava registrado, e ele cometia seus pecados, o paganismo, e infiltrava a idolatria em Israel. E me parece que todo atrapalhado gosta de receber profecia, né? Jeroboão, da família de Jeroboão, a Bíblia também fala que esse rei vai atrás de um profeta, e o profeta chamado profeta Aías. Vocês se lembram do profeta Aías? O profeta Aías é velho e cego, e toda vez que o profeta Aías abria a boca para profetizar, ele tem uma palavra poderosa, e uma palavra de força contra o pecador Jeroboão. E ele não quer nem ir ouvir a profecia, porque ele sabe que da boca do profeta vai sair palavras pesadas. E ele manda a sua mulher, ele diz: disfarça
vai fingindo ser a outra, e aí ela chega na porta do profeta, e quem ora não é enganado, quem ora não é passado para trás. O profeta velho e cego gritou lá de dentro: mulher de Jeroboão, pode entrar que eu já te vi. Você veio atrás de profecia, mas o cajado vai pegar você aqui hoje. Esse é o contexto que Israel está vivendo. É um contexto de sofisma, é um contexto de aparências. Nesse contexto está o profeta Jonas. O profeta Jonas está vivendo um dilema. E nós não vamos criticar o profeta Jonas antes de entendermos aonde ele está. Toda vez que Israel pecava, Deus fortalecia um exército. Se a gente ler o livro de Juízes, nós vamos perceber que todas as vezes que Israel pecou, o interesse de Deus não era matar Israel. Não, o interesse de Deus era trazer Israel para perto do altar. E uma das formas que Deus usava para trazer Israel para o altar era através do açoite, da penitência, da guerra, da opressão dos inimigos. Foi Deus quem fortaleceu vários adversários. No livro de Juízes nós temos 13 homens chamados libertadores. Temos Gideão, Sansão, Eude, Débora, e eu podia relacionar a vocês aqui os 13 dos quais Deus levantou para livrar Israel. Porque toda vez que o povo pecava, Deus levantava, Deus fortalecia. Era Deus quem conferia poder aos adversários. Deus conferia o poder para muita gente. Deus conferiu o poder para Filisteu, Deus conferiu o poder para Cananeu, Deus conferiu o poder para Midianita, Deus conferiu o poder para Amorreu, Deus conferiu o poder para toda essa gente. Muitos de nós, principalmente os pentecostais, muitas das coisas que acontecem ao longo do tempo, às vezes nós atrelamos muito dos nossos acontecimentos e atribuímos ao diabo. Conhece alguém assim? Qualquer coisa que acontece de mal, é o inimigo que está furioso. De fato ele vive furioso com quem é crente, mas nem tudo é a manifestação do diabo, porque o diabo não tem poder sobre a vida do crente. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Mas por não entendermos que às vezes Deus permite que, por causa da nossa insistência, por causa da nossa falta de credibilidade, por causa da nossa ignorância, por falta de entendimento, e às vezes por querer correr daquilo que Deus estabeleceu, Deus fortalece os nossos inimigos para que cheguemos perto do altar. Diz que uma irmã saiu da igreja uma vez e chegou em uma esquina e se deparou com um inimigo, e diz que ele chorava muito, e ela perguntou para o inimigo: por que você está chorando tanto? E aí ele disse: porque tudo que os crentes da tua igreja faz, bota a culpa em mim. Mas hoje então nós não vamos mais botar a culpa no adversário, porque entendemos aqui que algumas guerras que passamos, que algumas adversidades que enfrentamos, nada mais é do que Deus também querendo chamar a nossa atenção, até fortalecendo o inimigo. Como assim, pastor? Um desemprego, uma luta, uma doença, uma dificuldade, uma crise emocional, algumas coisas que acontecem ao nosso redor, crise existencial, crise ministerial. Às vezes é Deus chamando-nos para perto do altar, para entendermos qual é a sua soberana vontade. Por várias vezes Deus fortaleceu inimigos, e não é diferente aqui na ocasião onde Jonas é profeta. Jonas é profeta, filho de Amitai, e houveram 3 impérios, dos quais Deus fortaleceu. Deus fortaleceu o primeiro império. O primeiro império que Deus fortaleceu foi o Império Egípcio. O Império Egípcio durou 400 anos de assolação, perseguindo os filhos de Israel. Foi Deus quem conferiu poder a Faraó, e eles pisavam os hebreus. Os hebreus viviam em detrimento das forças dos egípcios. Faraó comandava, eles comiam a comida que Faraó queria, eles vestiam-se, eles estavam diante de Faraó, trabalhando como escravo, trabalho braçal durante todo o tempo. Deus levanta um libertador, chamado Moisés. Depois vem um segundo império. O segundo império é o Império Babilônico.
O Império Babilônico durou aproximadamente 70 anos. 70 anos de cativeiro. Cativeiro em que eles viviam em detrimento daquilo que os babilônios colocavam para comer, para beber, para vestir, para sobreviver. Estavam tão agoniados que nem adorar a Deus com autenticidade podiam. Disseram aos hebreus: adorem a Deus, cante para nós. E eles disseram: como vamos cantar se estamos em terras estranhas? Não dá para descer as harpas do salgueiro. Estamos longe da nossa nação, estamos longe de Jerusalém. Um tempo de crise, um tempo de assolação. Depois vem um terceiro império, e Jonas participa desse terceiro império. Jonas está dentro desse cenário. O profeta Jonas está vivendo um tempo onde os assírios, que é o terceiro império, toma conta do mundo antigo. Tributos altos. Eles estão colocando os pés sobre os ombros dos hebreus. Eles estão massacrando Judá. Eles estão massacrando o povo de Israel. Eles estão dominando o mundo. Eles estão pegando soldados de todos os lados, de todos os cantos, trazendo para a praça da cidade, implantando o seu poder e dizendo: a Síria é mais forte, os assírios dominam o mundo, o tributo é para a Síria, tudo vem para a glória da Síria. Eles dominavam tanto que a história chega a contar. Olha onde Jonas está. Jonas está em um tempo em que ele percebe que homens inocentes morrem na mão dos soldados assírios. E enquanto os soldados assírios estavam cometendo chacina, Jonas está olhando crises como estas que a gente acabou de ler, que nós vamos perceber a fuga de Jonas exatamente por não querer falar aos assírios, por conta de sua ira, por conta de seu medo e por conta de seus traumas que os assírios lhe geraram. Veja só, a história diz que Jonas está vivendo um dos piores dilemas. Jonas está vendo soldados na praça da cidade serem mortos inocentemente. Não era só os soldados. Quando Jonas acabava de assistir a chacina de soldados mortos, mulheres de soldados inocentes também eram mortas. A história nos diz que crianças eram cegas. Muitas crianças de soldados que vinham para a mão dos assírios ficavam cegas por instrumentos letais que eles usavam, a fim de que aquela criança crescesse sob o domínio dos assírios. O que Jonas, como homem, e eu não quero falar aqui de Jonas como profeta, eu quero falar de Jonas como homem, de Jonas que manifesta seu sentimento de humanidade, está vendo inocentes morrerem. Todos nós aqui, batizados com o Espírito Santo, salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, possuímos em nós o Espírito de Deus, mas como humanos também possuímos senso de humanidade. Todos nós temos piedade, ainda de alguém que não conhecemos, mas praticamos piedade, ajudamos os pobres, os necessitados. Se você vê alguém sofrendo, a primeira atitude sua é ajudar alguém nos recursos que lhe é favorável. E Jonas está assistindo um império fortalecido pelo próprio Deus, que não tem misericórdia de ninguém, que está matando todo mundo e está entrando em Judá, e daqui a pouco vai acabar com todos os hebreus. Eu nunca vou entender os mistérios da graça, porque por menos Deus matou toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus entrou em Sodoma e Gomorra e destruiu, mandando fogo, dizimando todo mundo. Nem a mulher de Ló escapou. Ela que ficou olhando os móveis, os filhos, o que tinha deixado para trás, não teve tempo de voltar e agora se torna estátua de sal. A pergunta que não quer calar é: por que que o Deus que matou todo mundo em Sodoma e Gomorra, dizimou todo mundo,
Agora vem para Jonas, que assistiu crimes oriundos. Por que que o Deus que dizimou com fogo Sodoma e Gomorra, destruiu toda a cidade, agora vem para Jonas, que está vendo mulheres que agora haviam sido mortas? A história chega a dizer que as mulheres que morriam na mão dos assírios eram expostas nua, veja só, elas eram expostas nua em praça pública. Soldados praticavam atos libidinosos, expunham aquelas mulheres, colocavam os crânios dos soldados que perdiam a batalha nas portas da cidade. E Jonas quer misericórdia, Jonas quer compaixão. Jonas está se perguntando: até quando a miséria vai imperar? Até quando os maus vão sobressair? Jonas quer uma trégua, Jonas quer um bálsamo, Jonas quer uma pausa de Deus. E aí eu nunca vou entender os mistérios de Deus, porque Deus chega para Jonas, e Paulo canta esse hino. Paulo diz assim: quem sondou a mente de Deus? Quem entendeu a mente de Deus? Porque o profeta que tem senso de justiça, o profeta que quer justiça para quem está matando aleatoriamente, ouve Deus dando a ele uma ordem dizendo: levanta-te. E o livro de Jonas é específico, diferente de todos, porque o primeiro capítulo já começa assim, não é pedindo, não é orientando, é impelindo. Ora, a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Deus não perguntou para Jonas: você quer ir? Deus não perguntou para Jonas: você tem tempo? Deus não perguntou para Jonas: você quer perdoar? Deus não perguntou para Jonas: você está vendo o que está acontecendo? A ordem foi expressa: levanta e vai. Mas tem algo muito severo nesse texto. Eu quero que vocês pensem comigo, eu quero que vocês glorifiquem com razão, pensando. Tem algo muito específico nesse texto, porque Jonas quer justiça, e eu, como ser humano, como homem, como brasileiro que sou, eu não posso falar mal de Jonas. Não adianta a gente se colocar no invólucro cristão e apelidar Jonas de fujão, sem entendermos o contexto. Por que que Jonas não quer ir? Jonas não quer ir porque Jonas quer punição. E quem é que não quer punição para quem não presta? Quem é que não quer punição para quem é errante? Quem é que não quer punição? Nós estamos vivendo aí um cenário brasileiro, e todos que entendem do que é verdade quer punição para quem é mentiroso. E eu não vou nem entrar nesse termo, porque eu não quero sair da palavra, mas nós temos senso de justiça. Aí vem Deus e olha para Jonas dizendo assim: você não quer ir lá, mas eu quero salvar. Pega na mão de quem está do seu lado aí, segura na mão de quem está do seu lado aí. Pergunta para ele, diga para ele, para ela, diga: você já percebeu? Olha para ele forte, diga, você já percebeu que a graça costuma ir sempre atrás de quem dá muito trabalho? Quanto mais a peça é bruta, quanto mais ninguém dá nada, quanto mais alguém diz que não vai dar futuro, quanto mais alguém diz que é jambuzeiro brabo, ninguém aqui pode se sentir a bolacha do pacote. Ninguém aqui pode se sentir melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque você só está aqui porque estava quebrado, falido, sem futuro, e Deus disse: vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá.
Então eu já quero começar profetizando aqui. Olha para quem está do teu lado, me ajuda a profetizar. Diga para quem está do teu lado, diga: a graça vai dar lá na tua casa. Diga aí, diga aí. Vai pegar os mais trabalhosos. Diga: os mais trabalhosos da tua casa. Vai ser profeta, cantor, pregador, pastor, obreiro. Quem pula carnaval vai pular no poder. Quem toma cerveja vai vir tomar santa ceia. Quem está no crime vai ser obreiro. A bagunça do diabo vai acabar em Joinville. A graça vai atrás. A graça vai atrás. Aí Deus aparece para Jonas, diz para Jonas: Jonas, eu tenho uma missão para você. E é aqui que eu quero pensar em Jonas. Eu disse para vocês que a gente não pode criticar Jonas, porque eu, no lugar de Jonas, com o temperamento que eu tenho, talvez eu faria pior. Eu não posso criticar Jonas, pastor Nilton, porque talvez eu faria pior, pastor Sérgio. Quando ele recebe a ordem, porque Deus não perguntou, Deus pega ele de surpresa. Primeira coisa que a gente vai aprender, porque hoje é um trabalho missionário. Primeira lição que a gente precisa aprender: o que é missões? Missões é o ID de Deus. E como é que somos confrontados para isso? Somos confrontados para uma tarefa, olhe para cá, que não queremos fazer. Ai, vai entender Deus, porque Deus podia chamar quem queria. Tem um monte de cara na Bíblia que vai. Tem um monte de profeta na Bíblia, missionário, que quer ir. Oséias quer ir, Miqueias quer ir, Sofonias quer ir, Obadias quer ir, filhos de profeta quer ir. Uma renca de gente, está tudo pronto. Os filhos de profeta já tinham se preparado, já tinha lido as 613 leis, já conhecia tudo do cívico, do judaísmo. Eles estavam prontos. A pergunta que não quer calar é: por que Deus chama Jonas? Vem a resposta: porque a missão não é para quem quer. Missão é para quem se sente menor do que a chamada. Porque quando eu me garanto, não sai nada. Quando eu acho que eu faço, não faz nada. Quando eu acho que eu arrebento, eu não arrebento nada. Quando eu acho que eu sou bam, eu não faço nada. Mas quando eu digo o porquê dele, por ele e para ele, segura na mão de quem está do teu lado e fala: missões não é para quem se garante, missões é para quem depende. Segura na mão dele e fala: é por isso que Deus está te chamando. Porque Ele te chamou não porque que você se garante, mas porque você está na dependência. Eu não faço, Ele faz. Eu não tenho, Ele tem. Eu não sou, Ele é. Eu não vou, Ele vai. É Ele que vai à frente, é Ele que quebra cadeado. Eu não vim pregar para quem se acha, eu vim pregar para quem está na dependência. E quem está, joga a mão pro alto, abre a boca e dá a maior glória que você puder. Olhe para cá, diga comigo, diga missões. Não está fraco, diga forte, diga missões. Diga mais forte, diga missões. Não é para quem diz ser capacitado, é para quem Deus vai capacitar.
que Jonas foge? Jonas foge simplesmente porque ele tem dificuldade de perdoar os ninivitas. Jonas foge porque ele quer justiça. Ele quer que Deus faça o mesmo que fez com Sodoma e Gomorra, mande fogo e acabe com todo mundo. Aí a graça que é mais alta do que Jonas diz: quem manda sou eu. Você quer matar e eu quero salvar. Já viu gente na igreja assim? Chegou agora e já está cantando. Chegou agora e já está pregando. Chegou agora e o pastor já está dando oportunidade. Chegou agora e já disse que é vaso. Foi você que morreu na cruz. Foi você que derramou sangue no Calvário. Ele levanta quem quer, ele chama quem quer, ele marca quem quer, ele batiza quem quer, e eu estou sentindo que tem gente aqui que o dedo de Deus está dizendo: é você, é você, é você. Então eu vou provar para vocês aqui que Jonas está habilitado para a missão. Por quê? Porque ele não quer ir. Parece até um trocadilho. Diga forte, diga: Deus. Não está fraco. Olhe para quem está do seu lado e fala: Deus só vai te mandar, só vai te comissionar para onde tu não quer ir. Por quê? Para eu não sentir que estou dominando. Porque se eu sei fazer, tá fácil. Se eu já sei, para que eu preciso do Espírito Santo? Se eu já domino. Ai. Tá faltando muita gente dependente do Espírito Santo nos púlpitos. É por isso que está cheio de culto gelado, igreja gelada, hino gelado, pregador gelado, cantor gelado. Por quê? Porque ele acha que ele sabe, ele depende, ele faz. Não é você. Quem faz é ele, quem domina é ele, quem trabalha é ele, quem batiza é ele. Essa igreja só chegou aqui por causa da dependência dela. Então se Jonas ouve o chamado e não se sente capaz, porque ele tem dificuldade para perdoar os ninivitas, logo gera em Jonas dúvida. Logo gera em Jonas o quê? Olhe para cá, porque eu estou pregando para um monte de gente aqui que está dizendo: pastor, eu tenho muita dúvida do meu chamado. Eu estou pregando para a gente aqui que Deus te comissionou para algo e você olha para a missão que é maior do que você, para a proposta que é maior do que você, e você se sente menor, e você logo tem dúvida. Eu passei muitos anos com isso, perguntando a mim mesmo, e o Espírito Santo me trouxe para pensar com vocês aqui nessa noite de conscientização missionária. A maior confirmação de um ministério aprovado, já dizia Russell Shedd, não é quando eu me garanto, é quando eu tenho dúvida. Sacode quem está do teu lado e fala: já sentiu dúvida? Já sentiu medo? Já achou que não é para você? Sacode ele aí. Diga: já achou que não é a tua cara? Já achou que esse trabalho não parece contigo? Já sentiu dúvida, pastor, perguntando: será que esse negócio de missões Siloé é para mim? Será que ser pastor de Joinville é para mim? Será que ser pastor de Blumenau e de Santa Catarina é para mim? Será que ser cantora é para mim? Você sente dúvida porque você olha a sua pequenez, você olha a sua condição, você olha a sua estatura, você olha as suas doenças, você olha seus traumas, você olha seus dilemas, você olha suas guerras, e o diabo apontando e dizendo: não dá porque você tem medo, não dá porque você é pequeno, não dá porque você não tem dinheiro,
Não dá porque ninguém te ajuda. Não dá porque você não tem costa quente. Não dá porque ninguém está com você. Aí aparece Deus e diz: eu não chamo capacitado, eu capacito quem não é. Eu não chamo capacitado. Eu estou sentindo a glória aqui. Eu estou sentindo, se fosse você, eu levantava a mão para o alto aqui, porque tem cadeia começando a quebrar. Deus está dizendo: a minha graça te achou e eu não te perco mais. Eu estou sentindo que está vindo uma glória de Deus aqui, que vai começar a tomar conta desse pavilhão. E aonde tiver alguém aqui que tem chamado para uma obra missionária, algo arde em seu coração, a chama de Deus vai começar a arder em você agora. E é Deus dizendo: é você, é você, é você. Deixa eu ver onde tem. Tem aqui, tem aqui, tem no púlpito, tem lá fora. Aonde tiver alguém, a tocha acesa do avivamento vai passar. O diabo fez de tudo, achou que depois do Covid os missionários não iam mais para o campo, a igreja não ia mais se manifestar. Tentou calar a boca, tentou fechar as portas, mas ele caiu com a cara no chão. A igreja está de pé, a igreja está viva, a igreja está relevante, a igreja. Você pode me ajudar a pregar? Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Pega na mão de quem está do teu lado aí, sacode o braço dele, me ajuda. Essa noite é para pentecostal. Quem não gosta de fogo veio no culto errado. Quem não ande covaçar, engomadinho errou a porta hoje. Protocolado errou o culto. Hoje não é culto para quem está se achando a bolacha do pacote. Hoje não é culto para quem está se achando melhor. Hoje é culto para canela de fogo que quebra o protocolo, que está debaixo da disposição, que está cheio da unção. Olha para quem está do teu lado e fala: é com você. Diga aí, diga aí, diga para quem está do teu lado, diga: você só tem duas opções. Diga aí, sacode ele, sacode ela, fala: você só tem duas opções. Diga: ou abraça chamado, ou corre do chamado. Diga aí, sacode ele, fala: ou abraça, ou corre. Diga: mas se correr, a graça também vai te pegar. Hoje aqui não vai escapar nem para quem vai correr. Olhe para cá, para eu não demorar. Em Deus existe um atributo chamado onisciência. Chamado o quê? Onisciência. Não fale mais alto, cadê vocês? Em Deus existe um atributo chamado onisciência. Não fale mais alto, diga onisciência. Deus olhou para Jeremias e disse para Jeremias assim, ó: antes que tu fosse formado no ventre, o quê? Eu te conheci. Antes que tu fosse formado, eu já te vi. Isso é o quê? Onisciência. Olha para cá. Olha para cá, vamos pensar o texto. Vou provar para você que Deus quer quem não quer. Deus quer quem não quer. Vou repetir, olha para cá. Deus quer quem não quer. Se em Deus existe um atributo chamado onisciência, quando Deus fala para Jonas: vai para Nínive, e ele troca a condução,
Deus não se assusta com o não de Jonas. Olha para cá que eu vou ser bem claro. Não adianta fazer chantagem, porque o seu não para Deus não assusta ele, porque mesmo ele chamando você, ele já sabia que você ia dizer não. E por que eu vou mesmo dizendo não? Porque você não vai na sua própria força, você vai nos méritos da graça. Eu disse para vocês aqui, ó, olhe para cá. Tá cheio de gente aqui que quer ir. Olhe para cá. Obadias quer ir. Jeremias quer ir. Miqueias quer ir. Todos os profetas aqui, os filhos dos profetas aqui quer ir. Deus logo vai cismar com um cara que não quer ir. Eu não estou dizendo para você teimar, mas eu quero que você pense que esse não de Jonas vai ter relevância. O não de Jonas vai ter relevância. Para quê? Para ele mesmo. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, diga para ela, diga para ele, diga, pode dizer. Está fraco, diga forte, diga, pode dizer. Não para Deus. Quantas vezes tu quiser. Porque ele não vai desistir de você. Ai, vocês vão entender onde o céu quer chegar. O Senhor vai fazer uma festa bonita aqui. Andecove alaste minuci anda la machaia. Deus não está preocupado com o não de Jonas. Ele disse não. A Bíblia diz que ele vai até Jope, compra uma passagem. Se a gente olhar no mapa, nós vamos ver que a Síria fica em cima e Tarsis fica embaixo. Ele, achando que estava dominando a situação, disse não para Deus, foi até Jope, comprou a passagem, pegou o barco. Ao invés dele subir, porque a embarcação deveria ir para Nínive, Nínive está na Síria, que é em cima, ele desce para Tarsis, porque quando eu fujo, eu nunca subo, eu só desço. Mas Deus vai pegar tanto fujão aqui hoje. Olha para quem está do teu lado e fala, quer parar de descer? Diga aí, quer parar de descer? É melhor entender o chamado. É melhor entender a vocação. É melhor entender a chamada. Mas deixa eu dizer para vocês que Deus está dando corda para Jonas e ele desce. Ele vai descendo. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce para Tarsis e ele desce para o fundo do porão. E aí ele dorme profundamente. Aí vem Deus. Irmão, quando Deus quer alguém, Deus quebra tudo aí em volta, assim, ó. Tchau. Deus mexe na família, Deus mexe na saúde, Deus mexe na empresa, Deus mexe no dinheiro, Deus mexe no governo, Deus mexe na vizinha, Deus mexe até no nosso cachorro, mexe em todo mundo, mexe em quem tem que mexer, sacode tudo, só para dizer, ei! Sacode quem está do teu lado aí, fala para ele, fala, você não está percebendo que Deus está mexendo em muita coisa não? Só para te chamar atenção. Sacode esse crente, me ajuda a pregar. Eu estou sentindo algo sobrenatural aqui. Sacode ele e fala, a graça não vai desistir. Pode mudar para Blumenau, pode ir para Florianópolis, pode ir para Rio Grande do Sul, pode ir para os Estados Unidos, tu pode ir para a China, meu filho, pode ir para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte. Davi disse, para onde eu vou do teu Espírito, se eu descer tu tá lá, se eu subir tu tá lá, se eu for... Aleluia, aleluia.
Mas aí depois eu entendi, olhe para cá, eu entendi porque que Deus precisa do não de Jonas. O não de Jonas para Deus deixa ele dizer não, porque ele vai tornar-se resiliente, e a própria condição da sua fuga na graça manifestada vai ensiná-lo. Olhe para cá, ele vai pregar aos assírios. Se você nunca ouviu isso, ouça isso que eu vou dizer para você. Ele vai pregar aos assírios. Vai pregar quem? Fale alto, ele vai pregar quem? Não fale mais alto, ele vai pregar quem? Ele precisa entender para quem ele vai pregar, porque ninguém pode ser usado por Deus sem antes ser marcado profundamente. É por isso que a gente está ouvindo muito blá 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 em cima dos púlpitos, no meio das igrejas, na mídia gospel, porque tem gente falando demais daquilo que não é marcado. E quando se fala do que não é marcado, não tem propriedade para falar, porque você só pode falar com autenticidade daquilo que você foi marcado. Deus falou para Oséias assim: Oséias, eu me casei com uma prostituta. Deus falou para Oséias: eu me casei com uma prostituta. Oséias falou: casei. E eu preciso de um marido traído para falar para Israel o que é ser traído. Ele disse: presente, estou aqui. Eu não teria essa coragem, mas Oséias teve. A Bíblia diz que casou Oséias com Gomer, uma prostituta, e ele procurava a sua mulher na cama, e ela estava na mão dos seus amantes. Aí ele abriu a boca e disse: eu vou falar, porque Deus é traído. Deus procura vocês no altar e vocês não estão. E eu tenho autoridade para falar, porque eu sou casado com uma prostituta. Foi Oséias. Então Deus precisa de alguém marcado para falar. Aí Deus está olhando para Jonas e dizendo: o seu não vai te marcar. O seu não vai te marcar. Ele está indo pregar para os assírios. Para quem que ele vai pregar? Para quem que ele vai pregar? Você sabia que os assírios, ouça isso, você sabia que os assírios são zoomorfistas? Repita essa palavra comigo para você não esquecer. Diga comigo, diga zoomorfistas. Diga mais forte, diga zoomorfistas. Diga mais forte para você nunca mais esquecer, diga zoomorfistas. O que é zoomorfista, pastor? Zoomorfistas eram adoradores de deuses que era metade animal, metade homem. Em Nínive, esse povo que matava todo mundo, essa gente que matava todo mundo, eles adoravam ao deus Rã, que era metade Rã, metade homem. Eles adoravam uma entidade chamada Órios, que está na mitologia grega. Adorava também uma outra entidade chamada Rex, da mitologia grega. Eles adoravam também uma outra, que era metade dragão e metade homem. E eles adoram uma entidade que a Bíblia vai falar. O nome dessa entidade adorada em Nínive pelos assírios era Dagon. Era quem? Dagon. Você sabe quem era Dagon? Procura aí, pesquisa que você vai ver. Dagon é um deus que da cintura para baixo é homem e da cintura para cima é peixe. Você sabia que na casa de todo ninivita tinha um aquário? E dentro do aquário tinha peixe e tinha água. E nas festas de Dagon as pessoas cultuavam os peixes. Cheirar peixe em Nínive era uma adoração ao deus Dagon. As pessoas tinham cuidado em comer o peixe e em tocar o peixe, porque o peixe em Nínive, nos assírios, era uma divindade cultuada e respeitada. Nínive era adoradores de Dagon. No templo de Dagon, metade peixe, metade homem. Deus derrubou esse templo. Quando a
a gente começa a olhar a história, você vai ver que os ninivitas passaram anos, e esses ninivitas que matam todo mundo, esses assírios que matam todo mundo, eles não iam respeitar Oséias chegar na porta da cidade e pregar na praça pública. Eles iam morrer assim como morreu Isaías morto por Manassés, assim como morreu os outros profetas. Eles iam matar Obadias, Jeremias, eles iam matar Miqueias, eles iam matar todo mundo. Mas Ana, a mãe de Samuel, falou um negócio na Bíblia que nem Moisés descobriu. Ela falou: Deus mede a terra com balanças de equidade. Eu acho que o direito deve ter saído dessa balança que Ana inventou. E você sabe que uma balança de equidade tem que ter pesos iguais, sim ou não? Sim, pesos iguais. Então Deus precisa de um profeta para pregar em Nínive. Esse profeta não pode ser qualquer um. Eu disse que não pode ser Obadias, não pode ser Jeremias, não pode ser Amós, não pode ser Miqueias, não pode ser Naum, não pode ser nenhum desses. Por quê? Porque todos esses, se fosse, ia andando. Mas aí, como Deus pesa a balança, e do lado de uma balança Deus tem metade peixe, metade homem, do outro lado Deus coloca Miqueias, não dá. Zacarias, não dá. Sofonias, não dá. E um homem dentro do peixe. Pega na mão de quem está do seu lado aí e fala: não adianta lutar. Diga aí, diga: não adianta lutar. Segura na mão dele e fala: você já percebeu que você tem a cara da sua missão? Diga aí, sacode ele, sacode ela. Fala: quanto mais você luta, mais você tem a cara da sua missão. Diga aí, diga para ele, diga: Deus te chamou para algo que combina com você, ainda que você resista, combina com você. Ei, você não combina com nenhuma outra coisa, Sara, a não ser cantando. O Senhor não combina com nenhuma outra coisa a não ser pastoreando, não combina com nenhuma outra coisa a não ser tocando. Aí Deus olhou para Jonas e disse: eu vou te colocar dentro do peixe. Sabe por quê? Porque eu quero salvar a Síria, e a Síria não vai ouvir quem anda normalzinho na porta da cidade, pregando na praça da cidade. Mas a crença de Dagon dizia que um dia Dagon ia enviar dentro de um peixe um profeta. Eles só erraram o Deus, porque não é Dagon. Quem vai mandar um profeta vai ser Jeová. Quem vai mandar... Levanta a mão que eu estou sentindo aqui nesta noite uma autoridade sobrenatural. Se você puder, com a mão levantada, pega na mão de quem está do teu lado. Diga para quem está do teu lado, diga: tentaram te parar. Diga para ele, diga: tentaram calar tua boca. Diga para ele, diga: a tua luta te jogou até dentro do peixe, e o diabo disse: não vai mais pregar, não vai mais cantar, não vai mais adorar, não vai mais profetizar. Ei, Satanás, tomou na cara, porque agora que Jonas vai falar, eu estou sentindo uma glória aqui. Eu estou vendo uma bola de fogo andando aqui no meio aqui. Eu já estou em liberdade. Será que tem alguém que pode me ajudar na comunhão aqui? Vem comigo agora, vem. Canastoquemanácia. Eu estou sentindo algo sobrenatural. Olha para quem está do teu lado, aponta para ele e fala: tá entendendo por que você tem que passar o que tem que passar? Tá entendendo porque tem que ter um monte de fofoqueiro no teu pé? Tá entendendo porque tem que ter um monte
monte de demônio querendo te matar? Tá entendendo porque tem que ter gente querendo te derrubar? É porque a sua mensagem, a sua autoridade, a sua missão, a sua autoridade, demônio não para, mentira não para, macumba não para, pode bater tambor, pode rodar baiana, pode fazer ziriguidô, vai cair o cavalo, vai cair da gol, vai cair. Eu estou tentando me controlar aqui, mas eu estou sentindo uma glória tão forte aqui. Eu estou com vontade de sair correndo aqui no meio desse corredor aqui, ó. Tem lugar por aí que ninguém pode mais adorar, mas eu percebi que o povo aqui é solto. O povo aqui está livre. O povo aqui não é assírio não, o povo aqui é hebreu. Olha aí, ó. É hebreu, olha para quem está do teu lado, pergunta, diga aí, é assírio ou hebreu? É onde? Dá licença aqui, pastor, vou descer aqui. Tô sentindo mal, anda, é baixaia, anda, catalabaixaia. Não tem assírio aqui não, aqui tem hebreu. E aonde tem hebreu tem agora, pega, a bola de fogo te toma agora, a glória de Deus te toma agora. Quem quiser, seja cheio, seja cheio. Tem labareda de fogo para todo lugar. Olha a labareda que acabou de chegar! Pega! Pega na mão de quem está do teu lado e me ajuda a pregar. Pega na mão dele, na mão dela. Fala para ele, fala, até na boca do peixe. Diga, até na boca do peixe você tem a cara da chamada. Diga aí, até na boca do peixe. Ai, eu já já quebrei o protocolo aqui. Eu já perdi a noção do tempo aqui. Que horas são? Daqui a pouco precisa terminar. Tá tão gostoso que dá para virar vigília. Tá tão gostoso. Os engomadinhos. Vem para um culto desse, pastor. Fica assim, precisa disso. Pra que isso? Pra que levantar a mão? Pra que essa gritaria? Pra que ir pro pavilhão? É porque você não entendeu o que é missão, o que é chamada. Você não entendeu. Quebra esse protocolo agora. Dá um pulo desse banco. Abre a boca agora.
Para terminar, Jonas está deitado no fundo do barco. Olha para cá. Está deitado no fundo do barco. E Deus, agitou o mar, agitou o vento. Aí os marinheiros que perceberam que não conseguia lutar contra o vento e nem contra o mar, disse: tem um dormente, vamos acordá-lo. Quando acorda, pergunta para ele: quem é você? Eu sou Jonas. De onde você está vindo? Eu venho fugido de Deus. Os marinheiros ficaram mais crentes que Jonas. Eles perguntaram para Jonas: a sorte caiu em você, você está fugindo de Deus? Eles ficaram tão crentes que eles oraram assim: Deus de Jonas, não mata nós por causa dele. Aí Jonas disse: só tem um jeito para a casa não cair para todo mundo aqui: me joga na água. Jonas não quer se matar, Jonas quer se entregar ao chamado. Já viu alguém assim que depois que a casa cai, a porta fecha, o filho morre, a guerra entra, aí ele diz: eu vou! Deus diz: você vai? Só que você vai como eu quero. Agora você vai à cara da chamada, porque o seu não, você achou que estava me resistindo? Na verdade você não estava me resistindo, eu já estava te esperando lá, porque na verdade você não ia mesmo a pé, porque eu precisava de alguém de dentro do peixe. Então era mister que de um jeito ou de outro ia ter que ter peixe na história. Aí a Bíblia diz que o grande peixe, a gente não sabe se é Leviatã, se é tubarão, se é baleia. A Bíblia fala que é grande peixe. Abriu a boca, engoliu Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites. Fale comigo, diga 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. A ciência diz que qualquer coisa que o peixe engula, dentro de 48 horas, ele pode engolir uma vasilha de aço. Ele produz uma enzima, Sara, que dissolve qualquer fragmento. Deus é tão terrível que olhou para o peixe e disse: segura 72. Porque o que não te mata te fortalece. Olha para quem está do teu lado aí, segura na mão dele e fala: meu filho, se Covid não te matou, segura aí, segura na mão dele e fala: se Covid não te matou, diga: demônio nenhum te mata mais. Levanta a mão do teu irmão, fala: demônio nenhum te mata, meu filho. Sacode esse crente e fala: macumba não te mata, mentira não te mata. Eu não vim pregar para morto, eu vim pregar para vivo. Cadê os vivos? Joga a mão para o alto, abre a boca, dá um grito de glória. Você está vivo! Vou terminar. E 3 noites, o líquido que ia matar Jonas, o que aconteceu? A ciência comprova que há uma grande possibilidade de ter impregnado nele. A gente não sabe se na barriga do peixe Jonas está deitado, como diz lá no Nordeste da nossa amiga Sara, de coca, agachado, de barriga para baixo, de barriga para cima. Eu só sei que lá ele gritou: das entranhas do inferno eu te clamo a Deus. Em português mais claro, dizendo: eu vou. Aí
Deus disse para o peixe: está na hora de soltar o profeta. Olha para quem está do teu lado e fala: está na hora dessa prova te soltar. Diga aí. Diga: ande covacé. Ainda leste como núbria. Estou sentindo alô e nuviência. Tem um varão de autoridade andando aqui, ó. Ainda como na subriende. Tem vaso aqui, tem vaso aqui. Cadê os vasos? A igreja me ajuda na comunhão aqui, que Jesus vai mandar um demônio de loucura embora da mente de alguém aqui. Entrou alguém aqui nessa noite, o diabo falou: hoje é seu último culto, toma remédio, depois que acabar tira a tua vida e se mata. Mas eu estou vendo um varão que acabou de descer aqui dentro de... Aletre. Ainda a igreja me ajuda na comunhão, porque alguém que disse que ia se matar depois do culto não vai se matar mais. A cadeia quebra agora. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Abre a boca. Eu preciso dos vasos aqui. Glória. Glória aqui. Glória aqui. Glória aqui. Glória aqui. Glória ali no meio. Cadê o soldado? Cadê as vasos? Cadê as valentes? Cadê os vasos? Eu dou um minuto para essa igreja abrir a boca. O demônio está correndo agora. O peixe abriu a boca. Quando o peixe abriu a boca e vomitou a Jonas, Jonas não tem tempo de tomar banho. Não dá tempo de ir para o hotel, que nem eu, quando acabar o culto aqui vou para o hotel. Não dá tempo de ir para casa. Ele está todo quebrado. Ele estava todo amassado. Está saindo do peixe, cheirando ao quê? A peixe. Quem olhou e viu, porque em Nínive não tem praia, então o peixe solta ele, e ele vai andando até Nínive, alguns quilômetros. A Bíblia diz que andou até Nínive. Quando ele chega, os marinheiros que viram um homem sair do peixe, está anunciando para a cidade toda, porque aonde ele passa está exalando o cheiro. E quem é que não quer ouvir um homem que saiu fresquinho? Ô glória, eu estou sentindo muito Deus aqui. Pega na mão de quem está do seu lado aí, me ajuda. Diga para quem está do teu lado, diga: está faltando gente. Diga aí: está faltando gente com experiência, exalando obra. Está cheio de blá 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 em cima dos púlpitos. Está faltando gente exalar a história. Deus está dizendo: eu estou te marcando para você exalar a história. Chega de mimimi. Por que eu tenho que passar? Tem que passar para contar. Por que eu tenho que passar? Tem que passar para ter envergadura. Tem que ser marcado. Deus está dizendo: eu não vou te poupar do sofrimento. Eu vou te amadurecer. Porque eu não tenho filhos mimados. Eu tenho filhos maduros. Eu tenho filhos preparados. Missão não é para inconsequente. Missão é para quem sai fresquinho do peixe. Olha para quem está do teu lado aí, olha para ele, fala: diga: eu estou sentindo o cheiro da tua prova daqui. Diga aí, diga para ele, diga: estou sentindo o cheiro da tua guerra. Diga aí, mas eu também já estou sentindo o nível da experiência. O nível da experiência. O nível da experiência. Quando Jonas abriu a boca,
Quer ir para o campo missionário, mas não sabe expulsar um demônio. Eu e o Marcos Romão congregava no mesmo setor de trabalho. Nós cansamos de orar na casa de uma irmã pobrezinha, lá em Jardim Ângela, saudosa Maria da Paz, negra, pequena, analfabeta, morava embaixo do morro, não tinha campainha. Quando chovia ela não sabia quem estava lá em cima, mas quando chegava no morro, lá em cima, o Espírito Santo revelava para ela quem estava lá embaixo, lá em cima, lá de baixo. Ela dizia: entra fulano. Nunca foi na escola. Dirigia um ciclo de oração num bairro chamado Chácara Santana. Falava em línguas estranhas. Quando o céu tomava ela falava em hebraico, japonês, inglês. Ai, trabalhou com um japonês. Um dia um japonês na pastelaria xingou ela todinha porque deu errado o pastel. Fritando um óleo, e deu errado. Ele xingou ela todinha, expondo ela porque era crente. Quando ele começou a xingar ela, o céu tomou ela. Ela sem nunca ter ido para a escola e começou: tokonoki, tononoko, manakata. Ai. Ele arregalou o olho e falou: a senhora está falando em japonês, aprendeu aonde? Ela falou: eu nem sei o que eu estou falando. Ele disse: a senhora acabou de falar que o seu Jesus vai me salvar e que eu vou ser crente na tua igreja.